Enquanto se prepara para o Grenal do domingo, o Colorado faz uma reclamação na Federação Gaúcha de Futebol e aguarda uma resposta da entidade. Quero falar também sobre jogadores do Inter que estão sendo cobiçados no mercado e que podem deixar o clube nesta janela de transferências que está em aberto. Enquanto isso, o técnico Roger Machado tem algumas novidades no CT do Parque Gigante e pode trabalhar, o time com mais tranquilidade para o Grenal. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, A gente tem muita coisa para falar do Internacional. Hoje, quarta-feira, O Grêmio tem jogo hoje, lá contra o Atlético, em São João del Rei, em Minas Gerais. Jogo difícil, hein? Será que os caras vão passar na Copa do Brasil? Vale o palpite lá em kto.bet.br. Lembrando, que hoje também tem Libertadores, a gente fica de olho, Afinal, tem adversário do Inter que pode estar envolvido. Ontem o Alianza Lima classificou em cima do Deportes Iquique, então é um possível adversário. Hoje tem Cerro Porteño em Melgar, lembrando que o Cerro ganhou do Melgar por 1-0 e tem uma vantagem. E o Corinthians, joga em casa hoje contra o Barcelona, lembrando que o Corinthians levou 3-0, do Barcelona lá em Guayaquil. Tem Champions League, então tem muito jogo para você palpitar e se divertir. kto.bet.br, lembrando que é uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Turma, vamos falar sobre as questões do Colorado então, porque o Inter foi até a Federação Gaúcha de Futebol. O Inter está incomodado, eu já falei sobre isso no vídeo de ontem, com o adiamento do julgamento do Gustavo Quinteiros, que agrediu o Enio, atacante do Juventude, no jogo de volta da semifinal lá no Alfredo Jaconi. A federação, junto do TJD, mais o TJD do que a federação neste caso, acabou adiando, e o auditor responsável, o presidente da comissão, é um conselheiro de situação do Grêmio. Então, tudo isso está meio nebuloso, mas já falei sobre isso no vídeo de ontem. O que eu quero falar aqui é que o Inter pediu o áudio do VAR, o áudio da jogada envolvendo o Vitinho. Na verdade, são duas jogadas envolvendo o Vitinho, mas a que o Inter mais reclama é a primeira, que aconteceu logo a 4 minutos do primeiro tempo, um lançamento, o Valência escora e o Vitinho acaba sendo derrubado dentro da área pelo Thiago Volpi. Na marcação de campo do Ramon Abate-Abel foi marcado o tiro livre indireto, ou seja, o Vitinho teria prendido a bola e não deixado o jogo seguir, e no VAR, muito provavelmente, o lance deveria ter sido marcado de pênalti para o Internacional, porque o Vitinho é claramente derrubado pelo Volpi por cima e por baixo. Então, não vi nenhum tiro livre indireto. O Inter quer ouvir o que foi revisado, se é que foi revisado. E aí um erro grave, em especial da Daiane Muniz, que era a árbitra de vídeo envolvida no Grenal 445. Lembrando que a escala de árbitros para domingo sai amanhã. Então amanhã nós teremos a informação de quem a Federação Gaúcha de Futebol vai escalar. Esperamos também que seja um árbitro de fora do Rio Grande do Sul, para manter o mesmo nível aí do Ramon Abel, por mais que ele tenha esse erro grosseiro dentro do jogo, do último sábado. Tá bem? Então o Inter na bronca e querendo o áudio. Vamos ver se a federação divulga. Se divulgado for, a gente coloca aqui também para vocês. Tá certo? Enquanto isso, gente, o Colorado vive, assim como os outros times do futebol brasileiro, um período diferente de janela de transferências interna. Os clubes podem contratar jogadores do mercado brasileiro até o dia 11 de abril. E um dos nomes que está sendo cobiçado no Internacional é o goleiro Ivan. E aqui a gente tem que fazer uma ponderação, Um azar que o Ivan teve, eu acho ele um grande goleiro, mas infelizmente, no primeiro jogo que ele fez pelo Inter, lá no começo de 2024, ele teve uma lesão ligamentar que tirou ele de praticamente todo 2024, e agora, é o momento do Antony, tem o Rocher também, então é difícil para o Ivan ter uma oportunidade de jogar no Internacional. Provavelmente, se ele não tivesse a lesão no passado, teria jogado todo o gauchão, teria jogado os jogos que o Fabrício, por exemplo, foi contratado para jogar. O Fabrício deixou o Inter com 10 jogos, para um goleiro reserva é muita coisa, porque o Rocher esteve lesionado, esteve na seleção, teve a disputa da Copa América, então o goleiro reserva do ano passado foi bastante acionado, jogando inclusive um Grenal, lá no Couto Pereira. E bom, o Ivan neste momento não tem essa perspectiva, muito pelo rendimento
do Antony, e também, né, a gente sabe que ficar sem jogar tanto tempo para um goleiro é algo muito prejudicial, né? Então ele vê com bons olhos uma saída do Inter, ele vem recebendo algumas sondagens, tá, de times do Brasil. Eu já ouvi alguns nomes, não consegui confirmar 100%, mas o Cruzeiro, por exemplo, teria sido um time a manifestar interesse, o Fluminense seria outro time a manifestar interesse. Então, a gente está de olho aí nessa situação envolvendo o goleiro Ivan, que tem um contrato longo com o Inter, mas, como eu disse, né, não está jogando. E isso é um prejuízo para ele. Então, de certo ponto, né, o Colorado teria de dar uma analisada aí no que vai fazer em relação a este jogador. Tá certo? Tem outros nomes, tá? Que eu já tratei aqui no canal, que o Inter tem que dar uma analisada no que vai fazer. Mas, por exemplo, né, o Natan, lateral direito, é outro, né, que deve deixar o Inter. O Inter tem no contrato de empréstimo junto ao Santos a possibilidade de devolvê-lo, né, após o término do estadual. E não é um jogador que tem perspectiva de utilização pelo Roger. Inclusive, né, o Roger vem utilizando o Bernardo Jacob, volante da base, como um lateral direito em alguns dos treinamentos. E o Natan, visivelmente, né, não deu certo aqui no Internacional. O Inter ainda busca, né, um lateral direito para fechar o grupo nesta temporada. Então, tudo isso, né, a gente tem que levar em consideração neste momento aqui, né, vislumbrando, né, o mercado do Internacional. O mercado do Inter, né, que na última semana da janela de transferência apontou 3 novidades. O Diego Rosa, que veio do futebol belga, o Juninho, que veio do Midland, da Dinamarca, e o Oscar Romero, que estava livre no mercado, e ambos já são novidades, né, no time do Roger Machado. O Roger que costuma brincar, né, tem o G1, que é o titular, o G2, que é o reserva, e o G3. E às vezes até o G4 acontece, tá? Mas geralmente é o G2 e G3, que são os times, né, que geralmente jogam no mesmo modelo, no mesmo molde, né, e os jogadores vão se conhecendo. Então, o G2 nesta semana acabou ganhando alguns reforços, né? Esses 3 jogadores que eu citei já trabalham no CT do Parque Gigante, já estão no BID da CBF, só não estão inscritos no Campeonato Gaúcho, então não podem jogar, estão sendo trabalhados aí para o começo da Libertadores e também para o começo do Campeonato Brasileiro, né? O Inter que busca ainda mais reforços, mas já está incorporando seu grupo. Lembrando que também temos jogadores voltando do DM, então isso também facilita, né? O Bruno Tabata é um jogador que o Inter espera contar já contra o Flamengo. O Gabriel Carvalho já está no campo, então pode ser, né, que a recuperação seja um pouquinho, né, mais rápida do que a gente esperava. O Rocher, né, já esteve até no banco no jogo contra o Grêmio na Arena. Então são diversas situações que a gente vai, né, vendo que estão sendo facilitadas para o técnico colorado. Assim como a Zapay pode facilitar a tua vida, né? Onde você consegue ficar em dia com o teu carro, moto ou caminhão, paga o IPVA de 2025 com desconto e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, paga a multa, paga licenciamento, paga o IPVA e fica em dia com o teu veículo. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!